Um grande filme de terror faz assim, ó. Dá uma boa olhada no que está acontecendo no nosso tempo, extrai coisas de lá e com isso produz alguma coisa horrorosa, alguma história bizonha que tem o medo, o pavor, o cagaço, como um dos ingredientes mais importantes da sua sinfonia visual de sabores horripilantes. Obsession, ou Obsessão, como grande filme de terror que é, faz isso. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. Até certo ponto da assistida, enquanto eu acompanhava a sua paciente contação de história, eu estava interpretando, eu estava achando que o grande horror contido aqui era o medo de mulher. Algo que é, de certa forma, atemporal, mas que também não deixa de ser particular do nosso tempo. É um medo tão memificado, né? Caramba, você não sabe falar com mulher, você é um homem isolado, meu Deus, a epidemia de solidão masculina. Como é que eu abordo uma garota? O que que eu falo? Minha nossa, eu sou tão constrangedor, eu sou tão desengonçado. Medo de mulher. Scaring the hoes. Mas o filme marchou mais um pouco e eu fui entendendo que um outro horror, talvez muito mais horroroso, estava contido nessa película, que é o medo de homem. Não apenas com horror, com medo, mas também com uma boa dose de humor, de bom humor. Acredito que essas duas coisas estão contidas e representadas aqui nessa película. O primeiro é o medo de você tomar um fora e o segundo é o medo de você ter a sua vida arruinada. Qual será que é mais sério, hein? A iluminação titubeante que está me iluminando nesse momento é a partida entre Botafogo e Santos, que está acontecendo no estádio do Botafogo. Deixei passando aqui pra falar do que em algum momento foi o filme do momento, mas que, caramba, parece ter angariado um hype que não vai embora, simplesmente não vai embora. Finalmente estou fazendo a minha review dedicada aqui de Obsessão. I love you so much. Demorei pra assistir e não consegui assistir do jeito que eu gosto de assistir um filme, que é sem saber absolutamente nada sobre o que é aquilo. Eu não tinha visto nenhum trailer, mas por osmose de cultura pop eu entendi que meio que era sobre amarração amorosa. E daí essa semana foi aparecendo cada vez mais, o algoritmo foi entregando cada vez mais pra mim uma coisa que era a memificação infinita desse filme. Esse filme foi infinitamente memificado, né? Parece que eu já tinha visto tantos frames dele. A cara da menina num sorriso negativo. A cara dela meio sassy, suja de sangue. A cara do garoto com cara de cu. Acho que, né, a cara de cu é uma cara bem presente dele no filme todo. E aí foi se tornando insuportável e eu percebi que se eu demorasse mais uma semana pra assistir esse filme, eu ia acabar assistindo ele inteiro. Só que em quadros separados, memificados no Instagram e no TikTok. Você sabe que eu não dou nota nesse canal, né? Quem me segue no Letterboxd lá, eu também não dou nota no Letterboxd, mas por vezes eu dou a entender que eu tenho uma escala de classificação de filme que é um tanto quanto abstrata, é um tanto quanto arbitrária, e é mesmo, é uma coisa que, sei lá, eu não deixo tão explícita porque é apenas uma ferramenta mental. Mas geralmente eu digo que ou o filme é um filmaço, ou, pô, esse aqui não é um filmaço, ele é um filmão. Se eu gosto pra caralho, se ele me domina completamente, eu falo que é um filmaralhaço. E esse aqui, eu terminei de assistir na dúvida se era ou não um filmaço. Com a certeza de que eu tinha gostado muito, mas com essa duvidazinha latente, latejando na minha cabeça. Então eu concluí que talvez a dúvida já dissesse algo a respeito, né? E eu acho que Obsessão habita pra mim um lugar, um espaço liminal que fica entre o filmão e o filmaço. Ele tá ali, mas talvez um pouco mais pro filmaço. Esse aqui também é mais um filme de youtuber, né? Se bem que eu vi o pessoal do Red Letter Media e até o Gaveta meio que questionando isso, né? Tipo, será que isso é um filme de youtuber? Sei lá, eu acho que eu sou um youtuber. Se eu fizesse um filme, ia ser um filme de youtuber. Mas será que essa galera é youtuber? Ou será que eles são só cineastas que usam o YouTube como plataforma pra depositar os seus filmes, tá ligado? Tipo, nos anos 70, o Steven Spielberg estaria filmando coisas e mandando a videocassete pros estúdios aí, tentando ser conquistado. Eles não estão filmando em videocassete, né? Eles estão só filmando filmes e postando no YouTube. Acho que isso é especialmente verdade pro Kane Parsons, né? O garoto que fez o Backrooms. Porque, caralho, ele tava postando curtas-metragens de terror nesse espaço liminal
que são os Backrooms, e daí ele ganhou um orçamento mirabolante pra fazer o filme dos Backrooms. Mas não sei se isso se aplica tanto pro diretor do Obsession. É Curry Barker, o nome do rapaz. Até onde eu sei, ele tem um canal de sketches no YouTube. Será que sketch é cinema? Acho que sim, né? Talvez. No que depende de mim, acho que é. Então talvez ele também esteja enquadrado nesse outro fenômeno aí, né? Que são comediantes que, de repente, viram diretores de cinema com coisas interessantíssimas pra dizer, né? Pode jogar nesse balaio aí o Jordan Peele, que é o maior exemplo disso, e talvez seja o diretor de terror mais interessante do nosso tempo. E mais recentemente também, né? Nessa categoria dividida, nesse diagrama de Venn, onde uma bola é filme de youtuber e a outra bola é filme de comediante, mas tem os caras que fizeram o Talk to Me e o Bring Her Back, e bons filmes também, né? Mas Obsessão tem uma coisa que Backrooms não tem, que é uma qualidade DIY, tá ligado? Esse filme foi feito com um orçamento que é tipo menos de $1 milhão, que pra todos os efeitos é assim, baratíssimo. Ele é distribuído pela Blumhouse, que é uma distribuidora de cinema, de filme de terror, responsável, até onde eu sei, até onde eu consigo descrever, por industrializar ou por aperfeiçoar esse método que é você fazer um filme de terror baratíssimo ou comprar um filme de terror baratíssimo já feito e distribuir ele pra lucrar infinitamente. Acho que já falamos sobre isso aqui no canal, né? O terror não apenas como gênero, mas também como modelo de negócio. E basicamente foi isso. O filme já estava pronto quando o Jason Blum, da Blumhouse, comprou e daí distribuiu um negócio que custou menos de $1 milhão, mas que já angariou uma fortuna inacreditável, porque Obsessão é o grande fenômeno do momento, é o maior filme de 2026. É ou não é? Acho que é, né? O maior terror é, pelo menos, com certeza. E não há como negar que, pra mim, saber isso, e eu acho que até de certa forma dá pra enxergar isso no filme em alguns momentos, nas escolhas estéticas e na limitação de sets e etc e tal, mas isso, especialmente no terror, essa camada DIY, essa camada faça você mesmo, essa camada eu fiz esse filme do jeito que eu consegui, cara, adiciona muito, tem um valor artesanal muito poderoso. Mas não me leve a mal, não é porque tem essa camada, porque tem esse verniz que deixa de ser um filme com F maiúsculo, é um filme de gente grande. Basicamente, né, o menino era apaixonado pela menina, só que ele é um esquisito, ele é meio bizonho, ele não sabe se comportar direito, ele não sabe como falar pra ela que ele é apaixonado por ela. Aí ele compra um negocinho numa lojinha que é tipo, quebre esse negócio e faça um pedido. E daí ele pede pra que ela ame ele, mas ele organiza as palavras de um jeito meio pá não sei que lá. E o filme se torna um grande caso de cuidado com o que você deseja, porque ela fica obcecada por ele e coisas horripilantes, coisas sanguinárias, coisas absurdas, coisas nojentas vão acontecendo enquanto esses dois vão se amando, se degladiando, se destruindo, se complicando, se entrelaçando, dá pra dizer. Acho que não apenas os dois horrores que eu já falei jocosamente, o medo de mulher ou o medo de homem, mas também tem uma dimensão desse filme que é sobre relacionamento tóxico mesmo. Com certeza é um outro olhar possível. E eu acho que vários olhares são possíveis. Assim, o filme, ele é tecnicamente maravilhoso. Eu achei, tem horas que a mulher tá na sombra, tem horas que só os olhos dela tão brilhandinho, e que performance espetacular, meu, que atriz fantástica. Nunca tinha visto ela em mais nada, pelo que eu entendi, ela tá naquela série do Super-Homem, da CW, que às vezes aparece no meu YouTube Shorts. Mas assim, caralho, que performance espetacular. Ela é assustadora, ela dá pena dela, ela é engraçada, ela é tudo, é daquelas performances que, assim, a performance do cara também é espetacular, também faz o filme funcionar. Ele é um babaca, ele é uma pessoa horrível, mas de um jeito muito sutil. Acho que eu quero voltar nisso depois, vamos botar um asterisco. Mas a performance dela é muito mais extravagante, né? É muito mais uma coisa que se repara, porque ela tem que gritar. Acho que toda atriz em filme de terror tem que gritar, né? Essa é uma coisa muito especial do gênero. É tipo, se você é uma atriz de filme de terror, o seu grito é algo emblemático. Como você vai entregar? E eu vi trecho de uma entrevista dela falando que uma das inspirações dela foi a performance da Mia Goth, como a Pearl,
E faz todo sentido, né? E sobre o personagem do cara, eu acho que daqui pra frente meio que vai ter spoiler. Não sei se você ainda não viu esse que basicamente é o filme do ano. Se não viu, veja e depois você volta aqui nesse vídeo. Aliás, alguém comentou aí esses dias. Essa é a primeira vez que eu paro de ver um vídeo pra não ter spoiler. Vou lá assistir o filme e depois volto. Obrigado pra quem comentou isso. Tamo juntasso. Tô fazendo muito chifrinho com a mão ultimamente, não sei porquê. É a comemoração do Canóbio do Fluminense, né? Tamo junto, Canóbio. Quando a gente terminou de ver o filme, eu falei pra Júlia assim... Cara, não acha meio complicado o fato do menino ser meio convencionalmente gatinho? Sei lá, se eu tivesse fazendo um filme desse tipo, acho que a minha escolha de ator pra esse papel seria um cara mais esquisitinho, um cara mais feinho. Os dois parecem que plenamente poderiam ser um casal, tá ligado? Em nível de beleza, pelo menos. Espero não estar soando esquisito ao falar isso, porque... né, numa era de looks maxing e de todos esses termos bizarros e de todas essas formas bizarras de você olhar pro seu próprio rosto e pro seu próprio corpo, é muito perigoso fazer esse tipo de comentário, né? Então, bola pra frente. Mas aí, conversando com a Júlia, depois do filme, eu entendi que, ok, acho que essa escolha não me incomoda tanto, e isso foi o princípio de eu começar a entender que ele não ser tão explicitamente horrível, ele não ser tão explicitamente babaca, beleza, tem momentos do filme em que isso vai ficar explícito. Mas super dá pra assistir esse filme parcialmente de olho fechado, sem querer procurar realmente as mensagens que estão ali, e não perceber essas coisas, não perceber o quanto medo de homem, o quanto... isso é integral também no subtexto do filme. E eu acho que o filme seria pior se fosse mais explícito, tá ligado? Seria pior se o cara fosse explicitamente red pill, se o cara fosse, sabe, explicitamente desse jeito, mais incel. Seria muito óbvio de um jeito pouco charmoso e de um jeito que ia deixar simplesmente todo o subtexto do filme muito mais iminente, muito mais na beirada da superfície. Ia perder boa parte da graça, eu acho. Mas assim, pra mim a coisa mais poderosa desse filme, e espero não estar lacrando errado ao dizer esse tipo de coisa, mas, caralho, o medo de homem, essa dimensão, eu acho que me pegou muito no filme. Porque realmente é uma coisa de... ele não se importa nem um pouco com o fato de que ele tá destruindo a vida dela. Ele tá fazendo uma pessoa fazer coisas contra a própria vontade. E beleza, o começo disso é porque ele não fazia a menor ideia que o negócio ia funcionar e que o desejo dele ia funcionar. Mas eu entendi que era isso na cena em que ela tá dormindo, e enquanto ela tá dormindo ela meio que sonha, e daí a consciência dela, tem uma coisa meio Get Out nesse filme também, né, de você ficar assistindo a sua própria vida acontecendo, mas parece que são duas personas dela, né, a persona obcecada por ele, que tá cumprindo o desejo, mas ela mesma, a Nikki, ainda tá lá, assistindo a própria vida e sem ter controle do próprio corpo. Eu interpretei dessa forma, pelo menos. E daí, quando ela tá dormindo, parece que o verdadeiro eu dela, o verdadeiro self, pra usar um termo de psicologia totalmente à moda caralha, vem pra superfície e ela tá implorando, ela tá falando, me mata, por favor, me mata, eu não aguento mais, chega disso aqui. E a resposta dele pra isso não é ficar horrorizado com as próprias ações, com o que ele tá fazendo, é olhar pra ela e falar, porra, mas é tão ruim assim ficar comigo? Nessa hora eu comecei a ficar verdadeiramente aterrorizado com esse filme. E o terror até que demora, né? Tipo, ele é um filme bem lento, ele é um filme paciente, apesar de não ser muito longo. Qual que é a duração aqui, família? Pô, 1h49 de filme. Então já encaixo aqui o comentário que eu sempre faço, que é, pô, esse é um filme que estica o tempo. Tipo, com um pouco mais de 90 minutos, mesmo a duração da partida entre Botafogo e Santos, onde aconteceu apenas um gol até agora. Esse filme faz tanta coisa, esse filme diz tanta coisa, me mostra tanta coisa horrorosa. Poderoso. Maneiro. Caramba, galera, que vídeo maneiro, hein? Poxa, deve ter dado bastante trabalho pra fazer. Por que você não deixa um like? Deixa um like agora, você já deixou o like, confere aí. Curte, o canal tá crescendo, mas eu preciso da sua ajuda. Deixa um comentário, já assistiu, quer assistir, o que você pensou, tô falando merda, tô lacrando errado, tô lacrando certo. Comenta aí e se inscreve no canal. Ativa as notificações também, o sininho. Tinha várias pessoas que já fizeram isso sem eu pedir, mas agora eu vou pedir o sininho aí também, que daí quando eu postar vídeo novo ou quando eu abrir uma live, vai que eu abro uma live aí um dia desses.
A gente interage ao vivo, não seria legal? Enfim, faz tudo isso aí, tá bom? Valeu, agora pode ver o resto do vídeo. Tchau, tchau. Acho que a mesma coisa que eu senti na cena que eu acabei de descrever, eu não lembro se é antes ou depois, mas eu senti também numa cena em que eles estão transando. E totalmente essa a ideia do negócio, porque é um quadro onde, sei lá, ele tá fodendo ali, super empolgado, e ela tá, tipo, com uma cara meio... Não é nem uma cena, é só um take, assim, deles transando, e não é nem um pouco sexy, é meio constrangedor, é meio tipo... Caramba, nossa, isso tá acontecendo desse jeito. Porque aquilo ali com algumas camadas de coisas sobrenaturais e de ficção e de narrativa, mas com algumas camadas, aquilo ali é ainda assim, literalmente, um estupro. Rapaz, absolutamente horripilante. Vi alguém também brincando com a ideia de que o nome dele ser Bear pode ser uma brincadeira, pode ser uma referência aquela coisa de perguntar pra uma mulher se ela preferia estar perdida numa floresta com um urso ou com um homem. Isso, de alguma forma, é um grande ponto de discussão virtual, né? Onde as mulheres dizem, tipo, porra, acho que seria melhor um urso, né? Pelo menos o urso só te mata. Mas achei divertido pensar que o nome dele é Bear, em referência a essa discussão virtual. Pra mim, isso já é cânone de cabeça. Aceito. Queria comentar também uma cena em que eu achei que ia dar uma estragada, que é a cena em que ele liga pro Saki. Ele tá olhando o negocinho de desejo, e depois que várias coisas horríveis já aconteceram, ele tá olhando na caixinha do desejo e vê um número de telefone e liga pro Saki. Viu uma trivia que dizia, inclusive, que a voz que responde no telefonema é a voz do Curry Barker, o diretor do filme. Achei legal, né? Divertidinho. I was calling to see if there's a way I can cancel a wish. I'm sorry, we don't really do that. Fiquei com medo de acontecer o que pode acontecer nesse tipo de cena, que é um explicar demais, de um jeito que perca a graça, mas não aconteceu. Inclusive, eu tava achando essa cena meio, pensando, caralho, como que vai acabar esse telefonema? Terminou me aterrorizando de novo com aquele mesmo tipo de horror que eu já descrevi agora há pouco, que é o cara no telefone falando, a Nick tá aqui, tu quer ouvir o que ela tem pra dizer? E daí são só gritos de agonia de uma pessoa que não tem controle do próprio corpo. Aterrorizante. Na toada de comentar ceninhas específicas, eu também achei maravilhoso. Teve vários momentos em que esse filme me conquistou. Um deles já é bem pro final, na hora em que ele leva outro negócio de fazer desejo pro amigo dele. Um amigo dele que é um gordinho carismático. E eu estou com todos vocês, gordinhos carismáticos, estamos juntos. Ele chega pro amigo dele e fala, tem esse negócio aqui pra fazer um desejo, e foi assim que a Nick se apaixonou por mim, e minha Nossa Senhora, meu Deus, tu tem que fazer um pedido também pra me ajudar a resolver essa situação. Eu juro que funciona. O amigo dele tá com o negócio na mão e fala, essa porra funciona? Eu quero $1 bilhão. E começa a chover dinheiro do teto. Espetacular, maravilhoso esse momento. Não, opa, gol do Santos, 1-1. Não apenas porque é muito engraçado, né? E não me surpreende nem um pouco que o diretor tem esse background de comédia. Filha, fica no colo. Tá me arranhando, pedindo carinho. Não apenas é muito engraçado, como é bem realista também, né? O que mais você faria nessa situação, senão, tipo, beleza, essa merda é verdade, então eu quero dinheiro infinito. E aí, por fim, comentar apenas que eu achei o final espetacular, maravilhoso. Eu meio que eu adivinhei, não que eu adivinhei, mas acho que foi se tornando um tanto quanto óbvio que era aquilo que ia acontecer, né? Porque pra onde mais que essa história poderia caminhar? Mas ela quebra a vareta e daí ela também pede pra que ele seja obcecado por ela. Mas daí tinham falado antes que se ele morresse a maldição ia quebrar, e daí ele tenta se matar e ele consegue, e quando ele morre, ela tá largada com todo o horror que ele deixou pra trás, tá ligado? O amigo morto, a amiga morta também, aliás, a cena em que meu Deus, é sensacional. O gore absurdo, né? Tipo, ela sendo espancada com tijolo na cara, aquela cena do carro, me pegou bastante de surpresa. Achei forte. E falar também que, eu com meu gatinho no colo aqui, a primeira morte que tem nesse filme é a morte do gatinho, né? E daí depois fica voltando, filha. Filme é coisa feia, não pode olhar essas coisas, tá? Ela faz o cara comer o gato, ela faz uma cerimônia pro gato e ele fica, meu Deus, para de fazer coisa esquisita. Cara, naquele momento, morrer era a coisa mais fácil, era a coisa mais tranquila. Pra ele, ficou barato. Enquanto que ela, após, pelo que a gente viu na cena do telefonema, do Saki, ficar gritando de agonia e de horror
perpetuamente por toda a duração desse pesadelo, que é não ter controle sobre os próprios atos e tá fazendo coisas horríveis e esquisitíssimas. E depois ser deixada sozinha com tudo que sobrou daquilo, tá ligado? Weird how you two are dating all of a sudden. Like super dating. Eu tava tentando dar nome pras coisas que eu não gostei tanto. E o que me faz terminar esse filme na dúvida, tipo, não tendo plena confiança de chamá-lo de filmaço, eu acho que há um certo problema de ritmo no seu começo, um tanto quanto lentinho. Eu acho que algumas cenas ou alguns sustos me pareceram convencionais demais, de um jeito convencional, contemporâneo, que, sei lá, me soou como repetitivo ou como não tão efetivo quanto os momentos mais interessantes e criativos desse filme. Sério, tem momentos que ela tá se movendo, andando pra trás, tem momentos que é só deixando a performance dela carregar o horror, que são sensacionais, tem bons momentos de susto interessante, mas tem outros em que parece que esse jeito de assustar contemporâneo, que passa um pouco pelo esquisito, acho que tipo aquela cena em que ela tá com a flor na cara, sabe? Acho que aquilo ali talvez seja um bom exemplo de algo que eu torci o nariz um tantinho. E eu acho que o artefato sobrenatural ser desse jeito, ser essa forma do desejo, não exatamente combina com o resto do tom do filme. E eu sei que tem humor no filme, tem algo de engraçado no meio de tudo que é horrível. Tanto em estrutura quanto em texto, tem coisas engraçadas nesse filme. Mas sei lá, isso de você quebrar e fazer o pedido parece não combinar com as outras partes que são mais densas e mais sérias. Eu fiquei sinceramente com essa sensação. Isso me parece algo que estaria num filme de terror dos anos 80, assim, onde tudo ao redor seria mais camp, seria mais bobo, seria mais desengonçado e combinaria mais. Sei lá, me pareceu uma excentricidade que não combina tanto com o resto das coisas, mas é muito, muito pouco perto do tanto que eu gostei de tudo que eu gostei, assim. É um filme realmente especial. E não satisfeito em ter todas essas coisas maravilhosas que eu já descrevi, todos esses momentos, tudo isso tão diferente, tão especial, tão único a esse próprio filme, e encontrar tantos horrores específicos do nosso tempo e fazer isso de maneira sutil, sabe? Não precisa ter um personagem red pill, não precisa botar isso textualmente, mas tá lá, no subtexto, te encarando e te aterrorizando de uma forma que acaba sendo muito mais poderosa. Essa dimensão do relacionamento tóxico também, nesse nosso tempo de discutir red flags e green flags e todos esses termos virtuais e etc e tal. É um filme que encontra feridas muito específicas no espírito do nosso tempo e coloca o dedo nelas de maneira muito interessante, muito horripilante e surpreendentemente também engraçada às vezes. Só pra terminar esse vídeo, eu fiquei me perguntando e conversando com a Júlia e conversando com os meus amigos sobre qual eu gostei mais, pra falar dos dois filmes de terror que foram os mais comentados do ano, né? Até agora, o Backrooms e o Obsession. E, caralho, eu acho realmente difícil, sabia? Não sei, eu fico meio na dúvida. No dia eu tinha respondido que eu gosto mais de Backrooms, mas eu acho que o único ponto de comparação, os únicos pontos de comparação entre os dois é que são filmes de terror desse ano, ok, feitos por diretores novos que estão chegando na cena aí, que tinham trabalhos no YouTube. Tem vários pontos de comparação, na verdade, mas tem um ponto de divergência muito grande, né, que é... Porra, Obsessão foi feito com menos de $1 milhão e Backrooms tem um orçamento gigante. Então, em alguns pontos técnicos, Backrooms é muito mais competente. Tipo, tem uma direção de arte muito mais exuberante, uma direção de arte fantástica. E me parece que o Kane Parsons, o cara que fez o Backrooms, ele é mais artsy, tá ligado? Ele parece ser um cara mais cabeça, parece ser um cara mais intelectual e um cara que trouxe para Backrooms... que beleza, já era um conceito existente, blá blá blá, etc e tal, mas trouxe ideias mais ambiciosas, trouxe ideias mais artísticas. Sei que é uma palavra horrível, é um jeito estranho de usar o termo, mas eu acho que Backrooms tem mais arte, talvez, enquanto que o Cary Barker... É Cary Barker? Como é o nome do caba? Do Obsessão? Curry Barker. Ele me parece ser muito mais enérgico, me parece ser mais rockstar, tá ligado?
Mas eu acho que Obsessão é um filme muito mais redondinho do que Backrooms. Talvez não apenas mais redondinho, porque eu não quero dizer que ele é hermético, que ele é perfeito, que ele é fechadinho. Eu acho que passa perto de ser, né? O quão perto dá pra ser. Ele também tem aquela coisa muito legal de ter uma premissa fudidamente interessante e desdobrar essa premissa de todas as maneiras possíveis. Parece que não faltou fazer nada nesse filme. Tá tudo aqui. Tipo, e se tivesse uma hora em que eles vão lá e fazem outro desejo? Eles fazem isso. E se tiver isso, tem aquilo. Não sei, eu sinto que ele pegou uma premissa interessante e levou até as últimas consequências de uma forma igualmente interessante e cheia de curvas mirabolantes, etc e tal. Eu acho que pode-se dizer que é mais redondinho, mas talvez seja mais afiado do que Backrooms. Acho que é uma palavra melhor, é um filme mais afiado. Mas como eu falei, acho que Backrooms tem ideias mais ousadas, mais arrojadas, mais inovadoras e tem detalhes mais impressionantes, mais artísticos, mais vibrantes. Então, realmente difícil, não sei. Eu acho que no dia que eu tava discutindo isso com os meus amigos, eu tava pendendo mais pra Backrooms, mas agora, não sei se é porque eu tô com a discussão do filme fresca na cabeça por estar falando dele aqui diante do microfone, enquanto a Carolina tá assistindo Botafogo e Santos. Hoje eu estaria mais inclinado a responder Obsessão, sabe? Grande filme, fiquei muito triste que eu não vi esse filme no cinema, não dei o meu dinheiro pra apoiar. O certo era fazer um pix pro Curry Barker, né? Pra recompensar ele por ter feito um filme tão maneiro pra gente. Mas a verdade é que o Caba não precisa, né? Já tá fazendo um sucesso do caralho, gastou pouco, ganhou muito, sensacional. O próximo projeto dele vai ser mais um remake de Massacre da Serra Elétrica. Vi a galera do Red Letter Media comentando isso, né? Inclusive eles comentaram e compararam esses dois diretores também. Já falei, é meu canal favorito do YouTube, quem quiser assistir vídeos sobre cinema em inglês, assiste lá o canal deles. Eu tava abastecido da discussão entre um diretor e outro também pelo conteúdo dos caras. Mas tanto ele quanto o cara do Backrooms, o Kane Parsons também, o que eles forem fazer eu vou assistir, vou comentar aqui pra vocês. E acho que é isso, galera. Tô morrendo de fome, fazer uma coisinha pra comer. E volto a pensar nesse filme quando chegarmos no Assistidos do mês passado, do mês que vem. Por hora, creio ter falado tudo e tchau, obrigado!